uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Você está no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com vocês. E para iniciar esta roda de conversa, deputada Maria do Carmo. Bom dia. Eu quero agradecer vocês que vieram aqui para a gente conversar um pouquinho. Muitíssimo obrigada, tá? Esse é o espaço da Assembleia Legislativa. As comissões da Assembleia, elas estão usando esse espaço para fazer os debates relacionados aos seus assuntos. Cada comissão pode trazer para cá para conversar instituições, né, relacionadas ao seu tema. O nosso é de Comissão de Meio Ambiente. E aí nós convidamos vocês para virem conversar um pouco. Eu até conversei com o Carlos, que ontem teve um grande debate de pesca aqui. Talvez a gente pudesse ter inserido vocês iam fazer a diferença, porque ontem foi aqui eles foram quase foram às vias de fato aqui em determinado momento, defendendo, claro que defendendo o seu segmento, né? Mas aí vocês iam fazer a diferença, porque eu sei que vocês iam arrasar lá, né? Na influência do que a gente acha que é muito importante. Então, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui. Nós vamos fazer uma roda de conversas, porque por questões lá fora, as pessoas estão com um pouco de dificuldade de entrar, a gente tem um pouco mais de dificuldade de mobilizar, mas isso tudo que a gente vai falar vai ficar gravado, e o que ficar gravado aqui, nós vamos ter um documento da Assembleia que vai chegar lá onde deve chegar. Ontem, o da pesca, eles não quiseram só inserir aqui, eles mandaram um direto também para lá, para a Blue Zone, né, sobre o que eles estavam pensando aqui, da pesca industrial e da pesca artesanal, tá bom? Mas eu agradeço de coração aqui a vinda de vocês, a contribuição aí da Assembleia Legislativa aqui com a gente. Muito obrigada, e passo a palavra para vocês, tá? Minha amiga querida, de 500 anos aqui, tá? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, né? Eu me chamo Adria Oliveira, né? Sou da área de desenvolvimento rural e atualmente na coordenação da Sapupema. Eu acho que para a gente iniciar essa conversa, né, é bom explicar um pouquinho o que é a Sapupema, né? A Sapupema, ela é uma organização não governamental que atua, né, no estado do Pará, mas também no estado do Amazonas, mas especificamente com a pesca artesanal ali no Baixo Amazonas, né, com comunidades extrativistas, ribeirinhas, pescadoras, indígenas e quilombolas. É uma organização que atua já desde 2002, né, então nós temos aí já uma carreira longa, né, de atuação junto às comunidades, né, temos várias vertentes dentro da Sapupema de atuação, na discussão de gênero, né, com o trabalho com mulheres, com o manejo do pirarucu. Nós temos atuação também com jovens e comunicação. Atualmente nós temos 28 jovens, que são jovens comunicadores que representam as suas organizações, né, mas hoje o nosso foco principal aqui de discussão é o acordo de pesca, né, que é uma ferramenta importante na gestão dos nossos territórios, né, e que atualmente tem se fortalecido, né, tem contribuído na gestão pesqueira das nossas populações, né, então é o que nós vamos trazer um pouquinho hoje, as nossas experiências, a nossa atuação dentro do território, mais voltado ali para o Baixo Amazonas, né, onde nós temos uma atuação, né, bem importante dentro dessa temática, né. Então, assim, para iniciar, né, eu queria trazer um pouquinho para vocês, né, por que os acordos de pesca eles são importantes, né? Considerando que o Estado do Pará tem uma legislação, né, tem um decreto, né, do Estado que homologa os acordos de pesca, né, e que essa é uma discussão que está aí a todo vapor e que nós precisamos colocar em pauta, principalmente em contexto de COP30, né, dentro dessa questão das mudanças climáticas.
Então, a pesca artesanal, né, primeiro porque ela é uma fonte de renda, principal fonte de renda, né, dos nossos pescadores, né, e principalmente ali gerando a sua subsistência, garantindo a segurança alimentar desses pescadores e também de não pescadores, né, porque a população no estado do Pará como um todo é uma alimentação, a pesca ela é uma fonte de alimentação importante para as nossas populações, né? E aí também porque nós, nos últimos anos, e principalmente nesses últimos 2 anos, por conta de todo o processo de estiagem que nós passamos, né, com a seca extrema, né, ficaram aí consequências, né, que nós ainda estamos vivenciando essas consequências da grande estiagem. E os acordos de pesca, ele vem muito no sentido de contribuir para que possamos mitigar esses impactos, né, que ainda as comunidades elas vêm vivenciando, né? Mas como o nosso tempo também não é muito longo, e depois nós acredito que temos uma sequência, né, de um outro painel, então eu vou dividir aqui a fala com meus colegas, né, que têm uma vasta experiência nessa área, né, que tem atuação, que é do território e que vivencia também, né, toda essa dinâmica da pesca artesanal na nossa região. Bom dia a todos e a todas, eu sou Neriane, eu atuo na Sapopema, né, faço parte dessa instituição desde 2015 e muito na pauta dos acordos de pesca, né, trabalho de assessoria técnica mesmo às comunidades, principalmente as comunidades de várzea, né, ali no Baixo Amazonas. Então, assim, uma coisa que eu queria ressaltar é que os acordos de pesca, ele é um movimento da base, né? Ele surge a partir de uma demanda das comunidades. Ele não é um movimento que vem de cima para baixo, mas é um movimento que surge das comunidades para a preservação dos lagos, né? Justamente porque na década de 80, 90, né, começaram a sentir o impacto, né, com toda a modernização do setor pesqueiro, né, na região, a chegada de frigoríficos, a entrada da malha, né, sintética. Então, teve uma pressão muito grande sobre os estoques pesqueiros e os lagos, né, que são ambientes interno, né, geralmente estão no centro das comunidades, eles começaram também a ter entrada de grandes barcos de pesca, né, nesses lagos que eram mais assim usados somente pelas comunidades. E aí começou um conflito, né, de pesca na região entre esses grandes barcos e os pescadores artesanais, né? Porque o lago ele tem uma fragilidade maior, né? Então, teve essa grande mobilização, né, do setor da pesca artesanal, tanto no Pará quanto no estado do Amazonas, né? Que ficou conhecido como Movimento de Preservação dos Lagos, e lá no Amazonas, e aqui no Pará ficou conhecido como o Movimento dos Acordos de Pesca. É importante lembrar que o acordo de pesca ele não tinha um reconhecimento legal, né? Ele era considerado pelo IBAMA, na época que fazia a gestão, né, da pesca, era considerado, né, eram informais, não eram reconhecidos. E houve uma luta nesse sentido, né, de reconhecimento dos acordos de pesca como um instrumento legal, né, e instaurando aí, né, ao longo de alguns anos esse processo. E em 2002, né, ainda quando a gestão era federal da pesca, o IBAMA reconhece por uma portaria os acordos de pesca como um instrumento, né, da legislação, como um instrumento de regulação, de ordenamento pesqueiro. E aí a gente tem, né, depois a emenda, né, constitucional que transfere a regulamentação da pesca para os estados. E aqui no estado do Pará a gente teve essa legislação que a Adria citou, né, que foi o decreto de 2021. Então as comunidades elas já tinham seus acordos, né, já tinham muito trabalho aí em relação à discussão de quais regras eram mais viáveis para a recuperação dos estoques pesqueiros.
mas precisavam de um respaldo legal. E aí isso veio com os acordos, com o decreto de 2021, porque os acordos que estavam homologados já eram bastante antigos, dos anos 2001, 2002, 2003, então na época que ainda era da esfera do governo federal. Então eles precisavam ter uma outra portaria, atualizar o documento legal para que tenham o ordenamento ali, aquilo que eles estavam propondo como regras, também tivesse um respaldo jurídico. E isso foi possível a retomada dos acordos de pesca. O primeiro acordo de pesca homologado no Baixo Amazonas foi o acordo de pesca da região do Tapajós, né, que pega entre as unidades de conservação, fica entre a Floresta Nacional do Tapajós e a Resex Tapajós Arapiuns, né? E é um acordo que ele é muito interessante porque ele é um acordo no rio. Ele pega o trecho de rio que não era uma coisa muito comum nos acordos de pesca, eram mais ambientes de lagos, mas o acordo de pesca do Tapajós trouxe. E lá teve uma importante participação do ICMBio nesse processo. A gente acompanhou mais indiretamente. Mas nós, como Sapopema, tivemos muito presentes e atuantes na discussão do acordo de pesca da região do Lago Grande, né, que é um acordo de pesca, né, que tem uma extensa área territorial, né, que ele foi homologado, né, teve um longo processo de discussão e foi homologado em 2022. E depois a gente teve também a discussão do acordo de pesca paralelamente, né, da região do Arapixuna, então, que pega tanto áreas de várzea quanto de terra firme, que foi homologado em 2024. E aí, agora, recente, a gente teve, né, dentro desse processo de acompanhamento técnico, a homologação do acordo de pesca da região do Tapará, que é aqui do nosso colega, né, que ele vai falar mais especificamente, que envolve uma região de várzea, né, então tem vários lagos, e é uma região que tem historicamente feito a defesa dos seus estoques pesqueiros e tem trabalhado também com o manejo do pirarucu. E aí a gente está ainda em processo de acompanhamento de outros acordos, né, na região do Ituqui, na região do Urucurituba e assim, a região do Baixo Amazonas tem várias áreas que têm acordos informais, né, mas que ainda há dificuldade, né, não se tem acesso a como reconhecer os seus acordos de pesca, né, como eles podem obter esse reconhecimento legal, né, e aí a gente tem feito esse trabalho, mas a gente precisa, né, ainda de muito a fazer, né, porque a região do Baixo Amazonas é uma região bastante extensa, muitas áreas de várzea, que a pesca é a principal atividade e que tem acordos informais aí necessitando ser homologados, e aí a gente precisa também, né, nesse desafio. Mas eu vou passar para o Jefferson aqui, que ele vai falar mais especificamente na prática o que é o acordo de pesca, levando em conta o Tapará. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Jefferson. Como foi falado aí, eu sou secretário do Conselho Regional de Pesca da região do Tapará e presidente de uma das comunidades que compõem o Tapará. E minha fala vai ser muito voltada para a prática do que a gente vive dentro dos territórios que a gente habita. A importância de um acordo de pesca ser homologado, viu, deputada, dentro de uma região que dá uma segurança mais jurídica para as pessoas que ali vivem, fazem a manutenção, que fazem as vigilâncias, que coíbem as pescas predatórias. Isso traz mais uma segurança jurídica para todos nós. Com relação ao acordo do Tapará, desde 2004 já havia o debate, já havia o acordo interno nas comunidades sobre acordo de pesca. Aí veio prolongando e graças a Deus que agora em 2025 a gente foi homologado. E aí o que deu mais um respaldo para nós nas vigilâncias. Funciona assim, a gente monta as equipes, já havia mais equipe montada dos comunitários, que faz as rondas nos lagos, para coibir a pesca predatória. Em 2006, que eu sou de 94, né, então em 2006 ali houve uma escassez muito grande nos lagos, que aí foi então que entrou mais profundamente o debate dos acordos de pesca, para que pudesse haver uma preservação de uma maneira coordenada e coletiva, senão a gente passaria ainda mais dificuldade dentro dos territórios. Eu lembro muito bem que
teve época que a gente ia nos lagos e não conseguia pegar, né, muitas das vezes nenhum almoço. E a gente colocava aquelas panagens de malhadeira, viu, deputada? Enormes, e não conseguia pegar 3, 4 peixes dentro de um lago que tem ali 4, 5 quilômetros de extensão. Então, o acordo serviu muito para coibir o uso da malhadeira, para coibir a pesca excessiva, para ter mais ali podemos dizer assim, um padrão para os comunitários usufruírem e usar o lago de um modo sustentável. Hoje a gente já não tem tanta essa dificuldade, graças a Deus. Houve uma crescente demanda nos nossos lagos, nos nossos estoques pesqueiros. A diversidade aumentou, mesmo a gente teve uma estiagem muito grande, que a maioria dos lagos secaram. A gente teve aquele trabalho de tirar o peixe de um lago e levar para o outro para que não houvesse muita mortandade, mas mesmo assim ainda teve muito. Mas a gente viu que mesmo assim ainda teve uma quantidade grande agora nessa nova seca que a gente chama de piracema nos nossos rios, né? Então isso a gente vê que é um fruto de uma preservação que a gente vem fazendo ao longo dos anos. E o acordo de pesca ele serve muito para ajudar as comunidades a viverem bem, a terem um estoque pesqueiro melhor. Que muitas das vezes os grandes geleiros, as grandes empresas entram e aquela quantidade enorme de bajaras aí acaba levando tudo aquilo do peixe. Por exemplo, na minha comunidade a gente usa muito do Mapará. Inclusive a gente fez o Festival do Mapará agora em junho. E ali a gente pegou uma grande quantidade enorme de peixe porque a gente preserva durante 6 meses. Preservando durante 6 meses, assim, no sentido de que não pode pescar o Mapará durante 6 meses todinho. E aí a gente consegue, graças a Deus, num modo coletivo da comunidade, usufruir disso. E isso vem muito através do acordo de pesca. E em outras comunidades tem o pirarucu, que é o manejo. A nossa vai entrar agora, vai aderir. Que... Tá baixo, tá? Melhorou? Tá bom. Então, assim, nas outras regiões tem o manejo do pirarucu. Inclusive, a gente vai ter a feira agora, final do mês, a Feira do Pirarucu em Santarém, que é muito aguardada pelas pessoas. Então, isso se deve muito ao manejo, aos acordos. A gente ainda não tem ainda um decreto ou um acordo específico do pirarucu. A gente está na luta para que isso aconteça e em breve chegará na LEPA, se Deus quiser, para que a LEPA possa estar homologando aí e sendo homologado na SEMAS. É importante para... Então, tipo, as comunidades hoje, elas estão vivendo bastante e usufruindo do manejo dos peixes sustentáveis. Por exemplo, o pirarucu teve uma época que ele ficou muito escasso. E hoje a gente consegue tirar 2, 3 toneladas de lagos que a gente tem na comunidade e que é preservado. Então, é muito importante a gente conversar e fortalecer isso, porque não é uma luta fácil, principalmente para o comunitário que vive dentro da comunidade. São noites e noites, muitas das vezes sem dormir, para que haja a preservação, para não que haja a pesca predatória, não possa acontecer. Então, é coordenado tem as equipes. São dias e noites e a gente muitas das vezes não tem o suporte que a gente precisa, como durante o verão, são áreas extensas. A gente precisa usar uma bota muitas das vezes, usar uma lanterna, usar um radioamador para se comunicar. Durante o inverno a gente já precisa mais de combustível que a gente usa para estar dando as rondas nos lagos que são grandes. Por exemplo, uma comunidade que é Costa do Tapará, ela usa em torno de 9 litros de combustível por dia para fazer a ronda no lago que é intenso. Então a gente precisa de um suporte nesse ponto também. E a Sapopema, ela tem sido uma parceira desde 2004 ali, quando começou os acordos na região do Tapará, até ele ser homologado agora em 2025, em uso de julho de 2025. Então a gente precisa muito dessa ajuda e com certeza fortalecendo, vai fortalecer a economia local, vai fortalecer o ambiente pesqueiro do comunitário que vive ali, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Você quer complementar? Sim, então, os acordos de pesca, ele tem uma contribuição relevante, para as comunidades pesqueiras, além, economicamente, também ecologicamente, ele tem a sua função, porque ele contribui ali na conservação dos ecossistemas.
Então, a gente tem, a Sapupema, ela tem atuado muito nesse sentido de fortalecer a gestão, tanto a gestão organizacional das comunidades, das associações, como a gestão territorial, né? Ali contribuindo em toda a parte de monitoramento dessas áreas, para que justamente consiga, né, ali preservar esse estoque pesqueiro, porque a dependência alimentar das comunidades, ela se dá muito em relação disso. Então, é necessário ter esse cuidado, né, e ter esse fortalecimento na gestão desses recursos, para que daqui a pouco nós já estamos em um processo de escassez de algumas espécies, né, na região. Então, é necessário que tenhamos essa preocupação, né, que possamos contribuir, né, com a comunidade, né, de forma geral, pesqueira, para que não venha a faltar esses recursos na nossa segurança alimentar, né, sendo como comunidades e populações amazônicas a nossa principal fonte de alimentação, né, e que ali sem o peixe de cada dia, né, fica difícil a nossa situação. Então, é necessário que tenhamos, né, todo esse processo de fortalecimento, que unimos e juntemos forças para que possamos, de fato, fortalecer, né, toda a cadeia da pesca no nosso estado, né? E aí a legislação, ela é importante para que possamos ter os acordos de pesca homologados, mas a implementação, o monitoramento e a fiscalização, eles são importantes, né? E ainda é uma deficiência, ainda não tem conseguido chegar efetivamente nos territórios onde os acordos de pesca eles estão implementados, né? É necessário ali fazer uma força-tarefa para que, de fato, né, tenha todo um processo de monitoramento e fiscalização ali eficiente, eficaz e que venha contribuir de fato, né, para que os nossos estoques pesqueiros eles não venham ali a assumir, né, a ter ali todo o processo de escassez para que possamos ter a nossa alimentação garantida no dia a dia. Bom, eu quero agradecer aqui essa possibilidade dessa roda de conversa, muito importante. Eu fui presidente da Comissão de Pesca durante 2 anos e nós fizemos um trabalho muito importante, só que aí foi criada a Comissão de Meio Ambiente e eu assumi a Comissão de Meio Ambiente e ficou o deputado Eliel Faustino, que foi o responsável pelo debate de ontem, inclusive à frente da Comissão de Pesca. Mas é muito importante que vocês prestem atenção no trabalho da comissão, exijam da comissão algum trabalho, né, principalmente para o fortalecimento desses acordos de pesca. Qualquer legislação relacionada a isso que venha para a Assembleia Legislativa, é necessário esse diálogo, porque a comissão tem que aprovar. Então, eu me coloco à disposição para isso, porque passa primeiro na comissão específica, para depois ir para as comissões de uma forma geral. Então, eu me coloco à disposição como parlamentar, assim que vocês souberem que tenha chegado aqui qualquer legislação relacionada à pesca, para que a gente possa colocar na comissão de pesca, batalhar por um parecer, por um voto favorável ou não, dependendo do que está vindo, né? E que a gente possa ajudar na tramitação na Assembleia Legislativa dessa proposta, desse projeto de lei. Então, eu fico muito feliz porque eu sei o que significa a pesca, o pescado de uma forma geral, né, na segurança alimentar do nosso povo, né, do paraense, principalmente do Brasil inteiro, mas em especial aqui para nós da Amazônia, né, que vivemos na floresta amazônica, que vivemos nesse bioma tão importante que a gente precisa prestar atenção nos rios também, né? Agora eu quero me colocar à disposição de vocês, porque a comissão que eu assumi como deputada, que é a Comissão de Meio Ambiente, ela é Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tá? E como o meio ambiente é o assunto do momento por conta da COP30, acaba que sufocou um pouquinho o debate sobre os recursos hídricos. Então, eu já me coloco à disposição para a gente movimentar a nossa comissão, né, com relação à questão dos recursos hídricos, a partir logo pós-COP. Se vocês tiverem qualquer proposta que seja feita sobre consórcios de
comitês de bacia, que no meu tempo lá de prefeito eram os consórcios que a gente fazia, mas os comitês de bacia, para a gente... Eu tenho dialogado muito com o Ministério Público, eles têm ido lá, o doutor Godofredo, que é o promotor responsável por essa área, ele vai lá, ele diz, olha, apesar da questão ambiental, de uma forma geral, está à frente desse debate específico, mas ele não me deixa esquecer, a gente está sempre lá junto para ver o que é possível fazer. No mais, eu gostaria de colocar, para perguntar se vocês têm mais alguma coisa a colocar, né? Algumas, e abrir para o debate alguma pergunta do Carlos, você, tá? Porque é um assunto que realmente desperta na gente no mínimo, um interesse grande por conta do que significa para nós na nossa segurança alimentar. Então, você, primeiro, Carlos, tá? E se tiver mais alguém, por favor, se inscreva. Um momento. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo direitinho? Prazer, eu sou assistente social da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. Eu vim aqui para um outro evento, mas eu prestei atenção aqui nesse painel, né, sobre a pesca. Por quê? Porque eu sou da Comissão de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, eu sou ponto focal e também sou ponto focal da COETRAI, representando a assistência social do Estado em relação ao trabalho escravo, tá? Eu sei que é muito importante, né, a questão do desenvolvimento da pesca, principalmente as comunidades ribeirinhas, para que elas possam estar também trabalhar a sua subsistência e também a participação dela no mercado, né, a comercialização e a concorrência dela para que realmente possa gerar renda para a população. Mas a gente sabe que as questões sociais, elas envolvem também tradições e culturas, né, e eu vou falar aqui da mão de obra infantil, né, que acontece por dentro das comunidades ribeirinhas. A gente está trabalhando também num foco de combate ao trabalho infantil na cadeia do açaí, mas a gente também está convidando vocês a participar da comissão para trabalhar a questões do trabalho infantil junto à cadeia da pesca. Inclusive, deputada, nós convidamos a Assembleia Legislativa a participar da comissão e ninguém mandou um representante, tá, na Comissão Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A gente sabe que é uma violação invisível, onde não existe denúncia pelo sistema IP, nos 144 municípios, só um faz a denúncia, e nós não temos uma política realmente efetiva de combate ao trabalho infantil. Eu sei que aqui é mais focada a questão da pesca, mas a pesca, a cultura ribeirinha em relação à pesca, nós temos uma cultura da participação da mão de obra, tanto da criança quanto do adolescente. Então, isso é preocupante porque no período, né, vamos dizer, que a gente fala, na época do defeso, a gente sabe que há uma evasão escolar muito grande. E eu não sei se essas instituições, se a política do Estado em relação à pesca está se preocupando com isso, né? Com essas crianças participando ativamente, uma vez que o trabalho infantil na pesca é proibido para menores de 18 anos, ou seja, está na lista TIP das piores formas do trabalho infantil. Então, assim, é só para poder também a gente estar se preocupando e debatendo isso. Eu não sei se a instituição de vocês participam de algum debate lá em Santarém em relação a esse combate por dentro da comunidade ribeirinha na cadeia da pesca. Sheila. Sheila, eu quero, antes de tudo, te parabenizar, porque eu acho que você, parabéns mesmo, porque, olha, quando a gente ama o que a gente faz, a gente olha ao nosso redor o que a gente pode ajudar a resolver aquele foco. Olha que eu nunca prestei atenção na pesca com relação ao trabalho infantil, nunca, né? A gente sempre pensa para além, né? Então, que bom que você trouxe esse enfoque. Eu tenho certeza que a Sapopema, que é uma instituição parceira do meu mandato,
e que eu admiro o trabalho. Eu tenho certeza absoluta que eles já devem ter atinado e agora mais do que nunca depois do que você falou. Só um minutinho, tá? Só comentando diante da sua fala aí, na nossa comunidade, na nossa região, é proibido menores de 18 anos participar da coisa. Então a gente tem um acordo interno ali que, até porque a gente já teve muitas questões jurídicas e a gente sabe, a gente tem todo uma advogada assim, que orienta todos nós lá. Então a gente já tem bem ciência disso e a gente até combate para que o menor não vá participar disso, que o foco dele é os estudos. Isso. E para contribuir também a Sapupema, nós temos um componente que são os jovens comunicadores, né, que são os jovens que estão na comunidade ali, e eles têm toda uma formação como jornalistas populares dentro das comunidades, que é justamente para apresentar o que acontece na comunidade ali, né, o dia a dia dos pescadores, da comunidade, e eles têm esse papel também de mostrar ali o que acontece de bom, né, o que acontece na comunidade, mas também o que precisa ser melhorado, né? Então eles têm uma atuação, nós temos uma página no YouTube que são repórteres dos rios e das florestas, né? Se vocês quiserem acompanhar, então ali eles têm as suas publicações e que mostram a realidade das comunidades. Só para pegar o fio da meada aqui, né? Mas não me estender muito, porque eu acho que existe uma diferença, né, entre a questão da pesca artesanal, né, que é comunitária, que é exercida de forma até familiar, né, e que às vezes há presença, mas como uma forma não de trabalho, mas de aprendizado, porque a gente tem a questão da sucessão rural. Então, assim, é indo com o pai, é indo com a mãe, às vezes, que o garoto vai aprender para que depois ele consiga também exercer a atividade, mas não como trabalho, né? Mas como aprendizado ali, mas não para ficar, não, só terminar, só 10 horas. Agora existe uma questão que é os grandes barcos de pesca que cooptam jovens nas comunidades e eles acabam exercendo um trabalho muito precário, né? De passar 10 dias, 15 dias, 20 dias, né? Sob condições, não somente os menores, mas também os próprios pescadores, né? E pescadoras, sobre condições às vezes assim, muito precárias de condição mesmo de alimentação, ficam ali confinados no barco, né? E ali fazendo geralmente uma pesca ilegal, porque está sendo dentro do período do defeso, né? Então eu acho que a gente tem que avançar nesse debate, né? Para que a gente também não deixe o jovem deslocado, né? Daquilo que é a sua realidade, né? A viver, né? A ter um modo de vida ali, né? Assim, aprender o modo de vida local, né? E eu acho que a gente tem que saber, eu acho que tem que pensar, a gente tem que fazer um debate assim mais refinado para que a gente possa assim não ter de repente ali a sucessão, né, do modo de vida, que é o modo de vida, né, de sobrevivência, né, saber pescar, saber plantar, né? E isso é no dia a dia que a mãe, o pai vai ensinando, né? Mas não como um trabalho, né? Eu acho que é bom a gente diferenciar, né, o que é trabalho, né? Que ele vai assim estar de forma ali exaustiva, né? Sob sol quente, sob enfim, fatores assim que vão ser prejudiciais e que prejudiquem o rendimento escolar. Não é isso, né? O que a gente o que a gente tem que pensar é que também a gente não pode coibir para que esse modo de vida ele não consiga ser repassado, e ele precisa ser repassado, esse modo de vida, para que o rapaz, né, porque senão daqui a pouco ele não tem mais esse pertencimento local com o território, né, perde essa identidade e quer ir para a cidade, e lá ele não vai ter dificuldade também de se adaptar, porque enfim é um ambiente que para quem é do interior, né, para quem é
das comunidades, não é um ambiente fácil de viver, né? Ele vai ter dificuldades. Então, assim, é uma dificuldade que as comunidades, né, enfrentam em relação, assim, o que é de fato trabalho infantil e o que não é, o que é nosso modo de vida, o que é nós ensinando nossos filhos a pescar, a plantar, né, enfim. E eu acho que esse debate a gente tem que ter cuidado, né, de fazer, para também a gente não penalizar o pequeno produtor e aquele grande pescador, o barco pesqueiro, né, que está ali precarizando, né, não somente o menor, né, trazendo, cooptando a mão de obra do menor, mas cooptando também a mão de obra do pescador local, sob condições, às vezes, de endividamento, né, porque ele também, o que ele faz? Ele dá tudo, gelo, combustível, arreio, e aí o cara fica endividado. Ele às vezes não consegue sair daquele sistema, né, tão antigo aqui na nossa região, né? Nós estamos em pleno século XXI, mas a gente ainda tem um sistema de aviamento e aviamento na pesca artesanal. Então, assim, o Ministério do Trabalho e Emprego, também eu deixo aqui uma súplica, né, que também olhar para essa questão, porque além de geralmente estar atuando, né, de forma ilegal, né, pescando no período de defeso, aí está associada também a essas outras ilegalidades, né, de trabalho, né, análogo à escravidão. Então, assim, desculpa, mas assim, a gente fazer ter esse cuidado para a gente diferenciar, né, e para a gente não criminalizar algo que é do dia a dia, da vivência, e a gente criminalizar de fato quem está fazendo, né, combater quem de fato está fazendo crime, né, cometendo crime, tá bom? O que ela falou da minha fala, de eu não também respeitar a questão cultural do aprendizado, mas só para também, eu acho que ela sabe disso, que existe um diferencial, existe uma linha tênue entre uma coisa e outra, como ela citou. É claro que eu estou falando do trabalho infantil, eu não estou falando da questão da aprendizagem, até mesmo que não é proibido algumas atividades a partir dos 14 anos, desde o certificado, uma entidade de aprendizagem, certo? A partir dos 16 a 18, no trabalho protegido. Então, se ele vai para a pesca, ele tem que ter lá, desde o aprendizado, ele tem que ter um trabalho protegido e um trabalho justo. Então, assim, quando a gente não é a questão de responsabilidade do trabalho em relação mas sim, da aprendizagem, mas sim a questão de também participar com uma responsabilidade no sustento da casa. Então, há uma linha tênue, onde, mesmo assim, essa é uma situação, uma desculpa que muitas crianças e adolescentes deixam de ir para a escola para estar na pesca porque o pai e a mãe. Eu sei que existem outras situações mais graves, tipo trabalho escravo, mas é uma certa desculpa de dizer que está aprendendo uma profissão. E a gente sabe que algumas situações lá não é profissão, porque elas podem sim trabalhar, estudar, ter uma profissão e trazer para o engenheiro de pesca, ou outro trabalho que eles podem estar estudando, avançando no seu nacional, mas sem prejudicar a parte física, educacional, moral, enfim. Tá? Sei disso dessa Bom dia. Eu chamo Carlos Farias, né? Sou sociólogo de formação, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, assessor da deputada Maria do Carmo na Comissão de Meio Ambiente, né? E tive o privilégio de passar uma temporada no Ministério da Pesca, né? Uma perguntinha aqui rápido para vocês. Qual das proteínas vocês acham que é mais consumida no mundo?
ave, suíno, bovino ou pescado? Pescado. Se juntar os três, ave, bovino e suíno, pescado ainda é maior. Qual das 4 proteínas, ave, bovino, suíno e pescado, movimenta mais a economia? Pescado. Olha a importância que tem o pescado. E o pescado, ele trabalha em 2 cadeias produtivas. Tu tem a pesca, que até hoje é uma caça, e tu tens a aquicultura, né? Que é um pacote tecnológico já domesticado, né? Por incrível que pareça, o Brasil reúne, né, todas as qualidades, tanto para pesca, como para aquicultura. Sendo que a pesca a gente ainda tem um potencial grande, quase estourando o nosso estoque pesqueiro, né? Onde o esforço é menor é na pesca oceânica, os atuns, né? Porque a pesca marinha, aqui, o nosso estoque aqui já está comprometido. A pesca continental também, né? E a gente não consegue desenvolver a aquicultura. É incrível, principalmente aqui na região, aliás, na região amazônica não, porque Rondônia avançou muito na aquicultura, mas o Pará, que tem todas as condições para uma boa aquicultura, né, e aí eu falo na aquicultura em todas as suas, todos os seus tipos, né? Na piscicultura, na carcinicultura, na jaquericultura, na ranicultura, enfim, né? E a gente não consegue avançar, né? É um problema, né? Um problema que vai desde as questões técnicas, de assistência técnica, até de investimento, certo? E mais, aqui no Pará, né, a pesca, ela hoje, apesar de ter uma grande exportação, principalmente o catfish, né, que é a famosa pirabutaba, né? Por exemplo, aqui a gente não come lagosta, né? Mas uma das maiores produções de lagosta do Brasil é no estado do Pará. Sai direto para exportação. Aqui nós não temos a cultura do pargo, mas é aqui que se produz, é aqui que se pesca o pargo, né? É incrível como as coisas não ficam aqui. Mesmo assim, essa nossa produção, ela está comprometida, porque os nossos barcos não estão adequados para essa pesca. Eles não dão condições, principalmente sanitárias, para o pescador e para o pescado. Nós corremos risco, inclusive, de parar com algumas exportações. Dito isso, feita essa preliminar, eu parabenizo aqui a Sapopema, né, pelo esse brilhante trabalho. É um trabalho que não é fácil do ordenamento pesqueiro, né? Para se ter uma ideia, alguns anos e algumas décadas atrás, o pirarucu estava quase em extinção. Se não é esse trabalho do ordenamento pesqueiro, do acordo de pesca, hoje a gente não estava saboreando nessa proteína deliciosa, né? Para mim, por exemplo, nada melhor, eu sei que o pessoal lá do Baixo Amazonas não tem a cultura do frito, salgado, né? Nada melhor, para mim, um dos pratos é um assado de pirarucu frito e farinha da baguda. Isso aí não tem igual, né? Mas aí, é uma curiosidade, viu? Aí é mais técnica de vocês. A contagem do pirarucu, né? Olha só, vocês dizem que hoje a produtividade aumentou com o acordo de pesca. Eu sei que uma das metodologias para ver se está funcionando ou não é contagem, né? Parece ter um momento da respiração dele, né? Isso é uma curiosidade assim que eu nunca pude perceber, né? Se vocês pudessem falar um pouco de como é esse negócio mais detalhado, seria legal. E para finalizar, como dizia o velho Paulo Freire, né? Lugar de criança na escola, de preferência na hora do recreio.
E lugar de peixe é no rio. Eu pensei que tu fosse dizer isso, e no mar. E no prato também, né? Por favor, Adria. Para falar das contagens? Ah, tá. Então, sobre as contagens, né, é um método já atestado cientificamente, né, já houve já foi um pesquisador junto com os pescadores da região da RDS Mamirauá, no Amazonas, que trabalharam esse método, né, e conseguiram ter a confiança, é um método confiável, né, para se estimar a população de pirarucu de um lago, né. Então, ele funciona assim, né, os que são treinados na contagem de pirarucu, né, que aprenderam com outros, eles vão para o lago, né, no período de seca, quando o lago está desconectado dos outros ambientes. Então, o pirarucu não tem como sair dali. Então, ele fica ali, vamos dizer, preso, né, naquele ambiente. E aí, claro, não tem que ser um ambiente que esteja calmo, tranquilo, então não pode ter tido pesca naquela semana anterior, para que o pirarucu não esteja como escabriado. E aí, porque se ele estiver escabriado, pode aguardar que ele não vai respirar, para não subir para respirar. Ele aguenta muito tempo ser escabriado, aguenta muito tempo lá embaixo d'água. Mas ele, no seu comportamento natural, ele vem a cada 20 minutos, é uma média, né, que foi percebida, foi catalogada, né, 20 minutos ele sobe à superfície para respirar, porque além da respiração branquial, né, como o peixe, ele também tem um sistema de respiração aérea. Então ele vem à superfície para cada 20 minutos os pirarucus adultos, né, que são aqueles que têm acima de 1,5 metro. E 1 metro, né? Dá para 1 metro os pirarucus de 1 metro, a contagem é cada 15 minutos, né? Então, quantas boiadas? Aí eles visualizam lá o lago e dizem, olha, eu vou contar daqui para ali, tu conta dali para lá e assim vai, até cobrir toda a área do lago. E aí cada um fica lá com seu papelzinho, sua caneta, anotando quantas boiadas eles ouvem, porque não é um método só visual, mas também, né, eles ouvem, porque às vezes o pirarucu boia no meio do capim, então não dá para enxergar, mas eles ouvem, e aí eles diferenciam se é um indivíduo jovem, né, ou se é um indivíduo adulto, porque a partir disso, né, da pirarucus adultos é que cota de pesca. Então, deu 100 pirarucus naquele lago, a cota de pesca é no máximo retirar 30 pirarucus, que é uma cota, né, que já tem sido utilizada amplamente e tem se visto que é uma cota que consegue manter o estoque e ainda crescer. Não? Então, esse é o sistema de contagem. Depois, soma a contagem de de todos os pescadores já estavam naquele lago, e aí você tem o censo, né, de quantos pirarucus adultos e quantos pirarucus jovens, né? Esses contadores, eles são, para que façam esse trabalho, eles são certificados antes. Então, eles fazem tipo uma prova, né? Então, eles fazem a contagem num lago bem menor, e aí depois faz um arrastão. E, por exemplo, se a contagem dele ou da pescadora deu ali bem próximo ou até exatamente, aí ele recebe o certificado como contador ou contadora de pirarucu. E geralmente eles são muito assertivos, né? Eles conseguem estimar com bastante precisão, né? Isso já foi testado várias vezes, a quantidade de pirarucus ali que tem no lago. Aí eu queria aproveitar e fazer uma última para retomar o acordo de pesca, né, que é o nosso tema principal aqui, e aproveitando que a deputada de meio ambiente, a gente tem um desafio que é a fiscalização ambiental dos acordos de pesca, né? E a pauta ambiental ela não está fora
dos acordos de pesca. Na verdade, a pauta ambiental ela está bastante associada ao acordo de pesca, porque o acordo de pesca ele não se preocupa somente com quantidade de arreios, com quantidade de tamanho de malha, ele tem uma preocupação também de proteção do ambiente, né? Então, da vegetação ali ao redor, da vegetação aquática, né? Da coibição de práticas que vão degradar o lago, como, por exemplo, a criação de búfalos nas regiões de várzea. É um problema muito grande ambiental, né, e que os acordos de pesca tentam coibir, mas nem sempre conseguem, né, por conta dessa questão da dificuldade de fiscalização ambiental, porque às vezes tem grandes proprietários nessas áreas, né, que são áreas da União, mas que tradicionalmente ocupam, né, tem ali um conflito, né, de território, né, até se colocando como dono do lago ou dona do lago, né? Então, tendo o recurso hídrico ali como apropriando-se do recurso hídrico que é de uso comunitário. Então, a gente tem essa é uma questão antiga na região, né, esse problema, né, de proprietários, né, de terras, né, e que também se dizem proprietários de lago, que às vezes entram em conflito com os moradores por causa do uso do lago pela comunidade. Então, esse é um problema ainda, né, que perpassa pela consolidação da regularização fundiária dessas áreas, que a maioria são assentamentos agroextrativistas, mas que desde 2005 foram criados, mas até hoje não foram consolidados, né, todo o processo de regularização para desocupação de não autorizados, não sei como falar assim, né? Então, esse é um problema que a gente tem aí de desafio para a gente melhorar na gestão dos acordos de pesca e a fiscalização ambiental, porque as comunidades estão vigiando, mas elas sofrem ameaças, inclusive riscos de vida, e ter o apoio dos órgãos fiscalizadores ali junto com elas é muito importante para que elas, né, tenham aí mais capacidade de fazer a gestão do seu ambiente ali, do seu território, porque elas fazem uma gestão sustentável do seu território, né? Estão mostrando isso, né, por várias iniciativas aí que a gente conhece e que se precisam somente de apoio, né? Elas estão ali fazendo uma boa gestão. Então, o Estado, né, município, o que a gente precisa, né, e eu já falando aqui pela comunidade, é de apoio, principalmente no setor de fiscalização ambiental, para que tenha também uma fiscalização, né, ambiental assim, adequada e suficiente, mais efetiva para a pesca artesanal. Bom dia a todos, sou Sandro Diniz, sou de Santarém, né? Eu sou engenheiro de pesca de formação, hoje eu estou na divisão de agricultura e pesca da CEMAP, né? Então, só para contribuir, que a gente acompanha também a Sapupema em várias ações, em acordo de pesca, no projeto do Pirarucu de Manejo, a importância desse projeto para os comunitários, né, que estão lá na ponta, que sabem a dificuldade de vigiar, de estar todo dia ali para ter no final um resultado satisfatório. Então a Prefeitura, através da CEMAP, sempre está à disposição quando é convocado. E a gente participa na coordenação da Feira do Pirarucu de Manejo, do Pará, né? Então, só para contribuir, dizer também lá para o nosso amigo ali que realmente a piscicultura ela precisa mesmo dar uma alavancada, principalmente na parte de alevinos. Hoje nós temos a estação Santa Rosa em Santarém com capacidade para produzir 3 milhões de alevinos, mas não está produzindo praticamente nada. Então era essa a minha contribuição e agradecer pelo trabalho da Sapupema e da senhora deputada Maria do Carmo. E as comunidades aqui, meu amigo aqui, Jefferson, senão ele vai brigar comigo. Tá? Bom dia a todos. Bom dia, Sandro. Olha, eu mandei ele te gravar aqui que eu vou mandar para ti, tá? Para tu guardares lá. Tem mais alguém? Tem 2. E aí com eles a gente encerra, tá bom?
Bom dia, eu me chamo Rafael, sou assessor de imprensa da LEPA. Eu não sou muito inteirado sobre o assunto da pesca, mas queria trazer uma indagação para os amigos da Sapopema aqui. Há cerca de um ano, mais ou menos, eu estive acompanhando uma pauta na FAEPA com a presença do ministro André, né? E ele pôde apresentar alguns dados da nossa produção. E a gente que é da comunicação, às vezes a gente se apega, né, a alguns dados, e duas coisas me marcaram muito. A primeira, eu não sabia que o responsável pela maior parcela da produção era o tambaqui, não tinha esse dado até o momento. E a segunda questão é sobre o manejo do pirarucu que vocês abordaram. O ministro chegou a ventilar na ocasião que a Arábia Saudita é louca por pirarucu. E aí vieram atrás, queriam 20 toneladas de pirarucu, só que o Estado não conseguia produzir nem metade disso. Como vocês avaliam essa ansiedade do mercado exterior e de que forma pode-se atingir esse nível sem predar o meio ambiente, sem trazer prejuízo para o pescador familiar como vocês, e enfim. Eu acho que a gente faz uma resposta coletiva aqui, né? Primeiro que essa questão da grande produção, do tambaqui que você coloca, ela, assim, dependendo da região, há uma variação, né? Eu acredito que em contexto estadual ela prevalece, mas a depender da região há uma variação da espécie, né? E a gente tem observado muito isso, principalmente no Baixo Amazonas ali, né, ali nos municípios do Baixo Amazonas, e isso alterou também após essa grande estiagem que nós tivemos, né? Então, nós estamos enfrentando alguns desafios ali no Baixo Amazonas em relação a isso, como, por exemplo, nós estamos com uma superpopulação de piranhas em todos os municípios, o que é, assim, uma situação onde é desafiador para a gente. E aí, assim, né, a gente ainda está ali analisando o motivo disso, né? É a ausência de predador ali, que possivelmente, que é os que os pescadores eles estão ali, né, elencando para a gente. O pirarucu, por exemplo, né, é um possível predador, mas aí, né, a gente ainda está avaliando toda essa situação. O próprio pescador também, que poderia ser um possível pescador, mas por possuir outras espécies ali, né, com maior prestígio, eu diria assim, a piranha ela não é tão consumida, mas é um desafio gigantesco, porque ela tem alterado toda a dinâmica da pesca, inclusive com acidentes e incidentes com pescadores, porque é realmente uma superpopulação de piranhas que tem dificultado bastante o nosso trabalho, principalmente na área de manejo, né? Atualmente nós estamos discutindo o manejo também do acari, que é o principal produto para fabricação do piracuí, que eu imagino que todo mundo aqui adora, mas que é algo que nós estamos com dificuldade de encontrar no mercado. E o acari, que é o principal componente desse produto, né, ele está ali num declínio. Então, nós já estamos nessa discussão com alguns municípios ali de realizar o manejo do acari, né, para que se tenha esse produto para a confecção do piracuí. E também discutindo o protocolo do piracuí, por ser um produto artesanal, para a inserção desse produto nos mercados institucionais, né, que agora, hoje em dia, nós temos uma legislação que proíbe, né, transportar o piracuí em aeronaves, que é uma legislação que parte, né, de uma legislação americana, que não é a mesma composição, né, porque é uma legislação que se refere à farinha do peixe, que não é o nosso piracuí. Então, nós também estamos ali analisando e dando um protocolo de produção do piracuí para que a gente possa, de alguma forma, ali tentar quebrar essa legislação, porque não se trata da mesma coisa, né? Não é o mesmo produto. Eu acho que para a gente chegar numa meta dessa, é investir nos manejos e talvez investir nos manejos do pirarucu, nos acordos de pesca, na comunidade, porque a gente vê que a piscicultura ela tem crescido nos outros estados. No Pará tem dado uma parada, e há uma diferença muito grande entre o peixe que é de piscicultura dos tanques criados e do peixe natural. Eu acho que o peixe natural ele é mais saboroso, bem melhor mesmo. Então é investir no manejo do pirarucu para que a gente chegue a essa meta.
Eu acho que tem que, assim, a questão do tambaqui, hoje muito é da piscicultura que se tem, né? A produção altíssima, e eu creio que esse número se deve muito à produção da aquicultura, porque nos lagos, o tambaqui a gente já não encontra tanto, né? Principalmente nas áreas que não são manejadas, fora de acordo de pesca, né? Inclusive a gente tem um problema de sobreexploração, né? Já está assim, os estudos já têm indicado uma sobreexploração desses grandes espécies, né? Como que já havia filhote, dourada, incluindo o tambaqui, né? Então hoje a gente tem uma dificuldade de encontrar, por exemplo, tambaquis no tamanho adulto, né? Para se pescar, que é acima de 50 centímetros, 55, se não me engano. Então você vai na feira, por exemplo, você vai encontrar esse tamanho aqui, que é um tamanho ainda que ele não reproduziu. Então assim, é um problema que a gente tem, um desafio aí e aí é isso que o Jefferson falou, né? A gente precisa investir no manejo, porque o estado do Amazonas tem mostrado esse exemplo, né? Que as áreas manejadas, elas assim, expandiram bastante depois de uma regulamentação para o manejo do pirarucu. Então, de 1 a 2 áreas manejadas, assim, já tem mais de 100 áreas manejadas no estado do Amazonas, assim, que estão produzindo pirarucu, e também, de quebra, o tambaqui, por exemplo, está sendo recuperado. Nessas áreas já há estudos que mostram que o manejo do pirarucu contribui também para a recuperação do tambaqui, e não somente em quantidade, mas em tamanho, né? Que é uma dificuldade hoje a gente ter tambaqui no tamanho que é legal, acima é adulto já. Então, assim, a gente precisa, né, ainda por exemplo, comparando todo o estado do Pará, a única região que tem investido, assim, fortemente no manejo do pirarucu é a região do Tapará. Né? Então, desde um levantamento que teve em 2015, que mostrou essa população de pirarucu no estado, fora da região do Tapará e algumas outras comunidades ali próximo, além de Alenquer e na região do Araripapera, o pirarucu está em declínio, não tem quase. E aí, como essas comunidades têm investido, né, elas têm conseguido recuperar ali tanto a população de pirarucu, mas também de tambaqui e outras espécies, né, como inclusive bichos de casco, né, tracajá, tartaruga, porque como eles fazem não somente uma proteção, né, para o pirarucu, mas uma proteção do território, isso acaba contribuindo para a recuperação de outras espécies. Então, assim, é urgente, né, tanto uma política, né, para fomentar aí, a expansão do manejo do pirarucu no estado, né, inclusive é possível até na bacia do Araguaia Tocantins, porque há experiências lá na parte do estado do Tocantins para manejo do pirarucu. Então, assim, e a fiscalização ambiental, se eu tiver que pontuar duas coisas assim para que a gente possa, né, melhorar a fiscalização ambiental, investir na fiscalização ambiental para a pesca e trabalhar nessa legislação de manejo do pirarucu no estado do Pará e fortalecer os acordos de pesca também, que é uma ferramenta muito importante, que está bastante associada aí às estratégias de manejo do pirarucu. É isso. Obrigada. Desculpa. Eu quero agradecer a todos, nós estamos encerrando, né? O nosso é 11 horas, né? Então, sim, pode deixar o material ali. Eu quero entregar para vocês aqui, Carlos, entrega para cada um a lei, a nossa lei. Deixar um brinde aqui para vocês, uma lembrança desse momento, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Para você, muito obrigada. E para vocês, meninas, um lequezinho. Eu digo que mais do que como é o nome do bicho lá que representa a gente, é o curupira. Mais do que o curupira, eu acho que o símbolo dessa Copa é um leque, porque é calor para tudo quanto é lugar. Então, também, né? Quero agradecer a todos que participaram conosco dessa roda de conversa. Muito obrigada. Estamos encerrando esse debate, esse diálogo, e estamos nos preparando para a próxima mesa do SEBRAE, né, que nós vamos precisar rearrumar aqui para que eles possam ocupar. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ficará registrado nos anais da Assembleia Legislativa esse nosso debate. Obrigada, um bom dia.